Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o SysEAPO para realizar um teste não paramétrico de localização, utilizando apenas uma amostra, uma população, com o teste do sinal. Bem, para isso, inicialmente, abra o programa SysEAPO. Para abrir o programa SysEAPO, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique no programa para carregá-lo. Se o ícone do programa não estiver no desktop, busque o diretório C. Dentro do diretório C encontra-se a pasta SysEAPO. Dentro dessa pasta encontra-se o arquivo syseapo.exec. Dê um duplo clique nesse arquivo que o programa será aberto. Com o programa aberto, note que na parte superior encontra-se o menu suspenso, e esse menu é formado por vários itens como o arquivo, que serve para abrir, para modificar, para visualizar os arquivos de uma forma geral, e os demais que servem para atender às rotinas estatísticas propriamente ditas, né? Para a gente realizar esse teste, busque o item testes no menu suspenso. Então, o testes, dentro de testes, não paramétrico, dentro de não paramétrico, o de localização, uma população, o teste do sinal. Então, para resolver alguns cálculos com esse formulário, a gente aconselha para os usuários iniciantes que não têm muita intimidade com o programa, pressionar a caixa de dúvida para dar uma lida rápida sobre o que é o teste do sinal, o que é que se propõe fazer. Para você ter ideia aqui, ó, a gente só pegando essas informações, é um teste que ele quer verificar se uma mediana que você vai informar é dessa amostra que você está trabalhando ou não. Então, muitos também chamam o teste da mediana. Bem, para exemplificar, ele pega o exemplo 30, que gerou um vetor de resposta result, e quer saber, esse vetor, ele tem uma mediana 40, sim ou não? Esse 40, você como pesquisador é que vai ter que estabelecer essa pergunta. Existe também nessa rotina um outro exemplo, que é o exemplo 31. Mas vamos trabalhar com esse exemplo 30 para exemplificar a rotina deste teste. Então, para carregar o arquivo exemplo 30, pressione o botão selecionar arquivo, e é aberto a caixa do Windows de abrir arquivo. Então, busque aqui dentro o exemplo 30. Se não encontrar nessa primeira janela, utilize a barra de rolagem até encontrar o arquivo 30. Ao encontrar o arquivo 30, selecione e clique no botão abrir para abrir o programa. Então, verifique que é o programa exemplo 30 que foi aberto, que encontra-se na memória do SysEAPO para esse formulário. Então, esse arquivo possui uma variável chamada result, mas poderia ter várias variáveis aqui. Então, você tem que selecionar qual a variável que você quer trabalhar. Nesse caso, como só tem uma, só vai aparecer esse vetor result. Então, carreguei ele na memória do computador, e ele está me perguntando: você quer usar algum transformador?
Se sim, você seleciona qual transformador que você quer, caso contrário, deixe esse que não está sendo utilizado em um transformador, porque ele está pegando cada elemento aqui e somando uma constante K. Mas essa constante K é zero, então não altera esses valores aqui. Pressione OK. Então é apresentado esse vetor que você colocou, ele é o mesmo valor, o original versus o transformado, e ele agora está perguntando, você quer saber o que? Essa massa de dados, você quer saber qual o valor da mediana? Então, para esse exemplo, vamos buscar que o pesquisador se interessa em saber se essa massa de dados tem uma mediana 40. Então vamos digitar, na realidade 40 ou próximo de 40, né? Então vamos utilizar 5% de confiança ou 95% de acerto sobre minha resposta. Pressiono o botão calcular, que ele já vai lhe gerar os resultados. Então, de acordo com a resposta dele, ele está dizendo que rejeita a hipótese de nulidade. Ou seja, não, ele, aqui ó, a mediana 50% dos dados. A mediana é 50% dos dados, mas 50% dos dados não é esse valor de 40. É um outro valor, mas não esse de 40. Não pode nem estatisticamente dizer que 40 é o valor que divide a massa de dados em duas partes iguais. Ok? Então rejeita a hipótese de nulidade para isso. Bem, você tem um relatório aqui. Se você quiser gravar esses resultados, pressiona o botão gravar, que ele vai chamar o diretório padrão para gravar resultados, que é o ciseapro /texto. O formato do arquivo é um formato TXT, que é aceito pela maioria dos processadores de texto. Se você quiser imprimir esse resultado em uma impressora local, basta pressionar o botão imprimir resultados. Uma outra forma também, quando a gente está com o processador aberto, é selecionar esse arquivo, como estou fazendo agora. Seleciona ele no teclado do seu computador, pressiona Ctrl C para memorizar essas informações, vai ao seu processador de texto, coloca onde quer que as respostas fiquem anexas e pressiona Ctrl V para descarregar essas informações nesse local. Okay? Então nós esperamos que essas informações tenham atendido as tuas necessidades em termos de como utilizar este formulário, como utilizar este teste. Agradecemos a oportunidade e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.